Olha, já faz um ano que eu tô fora do YouTube. Eu sinto que é uma obrigação minha fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou me arrepender futuramente. Bom, o assunto do momento é sobre o Felca, né? Ele viralizou recentemente sobre o vídeo da auditização e agora é o assunto do momento novamente, por conta da lei Felca. Mas vamos por parte. Acho que não preciso nem falar quem é o Felca, né? Ele ficou famoso durante muito tempo, né? Ele ficou famoso durante esses últimos anos. E eu acho engraçado que depois do vídeo dele sobre a adultização, que ficou famoso pra caramba, em 7 meses ele teve uma lei, a Lei Felca. É engraçado porque a Maria da Penha demorou 20 anos pra fazer uma lei. Esse assunto aqui, a tal da lei Felca, né? Você respondeu a minha pergunta. Eu queria saber se essa lei estaria ajudando ou estaria sendo utilizada como mais um mecanismo de controle. E você respondeu exatamente, né, que é para controle. Hoje o Felca ele trabalha pra Globo, pois é. Agora ele tem fama, poder, dinheiro, tem uma lei. E não só isso, agora tem um programa de televisão, né? Que eu acho que é Sobre Nós, né? O nome é sobre. Enfim, esse já é um outro assunto que a gente não vai tocar. Depois que a Lei Felca surgiu, a ideia no papel era bastante interessante, porque falava que ia proteger as crianças e ia punir os pedófilos, né? Interessante, bacana. Mas que acontece o completo oposto. No caso, prejudica as empresas e inclusive a gente. O que acontece? A primeira coisa que a Lei Felca fez foi banir loot box no Brasil. Para aqueles que não sabem, loot box é uma caixinha idiota em videogame. Pois é, você abre uma caixinha idiota e você ganha algum item idiota. É só isso. Agora a pergunta é, o que uma loot box tem algum envolvimento sobre crianças ou pedófilos? Nenhuma. O Felca até se pronunciou sobre isso, falando que loot box são, na verdade, cassinos infantis, que no caso você está estimulando a sua criança a jogar jogo de azar. E eu sou completamente contra esse tipo de pensamento. Eu, por exemplo, já joguei muito jogo que tem sistema de loot box, como Genshin Impact, Honkai Star Rails, ZZ, Overwatch, League of Legends. E sabe quanto que eu já gastei já nesses jogos? R$0. Eu nunca sequer gastei 1 centavo nesses jogos que tem sistema de loot box. Então por que eu, que nunca gastei sequer 1 centavo nesse tipo de jogo, eu tenho que ser punido pela lei porque tem que ver uma criança que gastou R$20.000? Então só porque teve um caso, todo mundo tem que sofrer. Qual é o sentido disso? Porque a gente só tá voltando a 10 anos atrás, quando as pessoas falavam que jogar jogos como GTA ou Assassin's Creed estimulava a sua criança a ser violentas. Pois é, elas falavam isso porque tinha um acontecimento que uma criança matou o próprio pai só porque ela jogava Assassin's Creed. A gente já tá voltando a 10 anos atrás, porque o Felca ele fala, não, porque teve um caso que a criança pegou a carteira do pai e gastou R$20.000. Essa é uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece R$5.000, você não sabe dar. Então assim, pra mim essa justificativa não vale de nada. Segundamente, o que o pai tava fazendo nesse meio tempo? Por que o pai não tava vigiando essa criança? Você concorda que isso não é problema da empresa, mas sim do pai, que não tá vigiando sua criança? Mas enfim, depois dessa lei, ninguém cutucou muito, ninguém se importou muito, né? Mas as coisas começaram a realmente pesar recentemente, porque a nova lei Felca tá começando a prejudicar tantas pessoas como nós, mas também as empresas, como a Riot Games, que ela simplesmente teve que botar seu jogo para maior de 18 anos, porque eles não queriam tirar loot box no jogo. Agora eu vou te falar, existem jogos gratuitos, existem jogos pagos. E uma coisa que meu pai sempre falou que desde quando eu era criança, não existe nada de graça nesse mundo. Então para um jogo existir, ele tem que pagar uma empresa, ele tem que pagar uma distribuidora, tem que pagar um servidor, tem que pagar um funcionário. Então como caralho um jogo gratuito vai conseguir pagar tudo isso? Geralmente eles usam um sistema de passe de batalha, skins e principalmente loot box. Então se você tira loot box, você só tá prejudiciando uma empresa. Pois é muito mais fácil culpar uma empresa do que realmente culpar o pai, né? Hoje em dia ser pai é a coisa mais fácil do mundo, porque quando a criança nasce, você já dá o celular na mão da criança, e a criança fica o dia e noite naquele celular. É até engraçado pensar que o único contato com gente que essa criança vai ter é com gente estranha na internet, não é verdade? Porque hoje em dia os pais, eles falam o quê? Ah, se a criança começar a chorar, liga a televisão, bota um desenhozinho. Ao invés da lei Felca punir os pais que não têm responsabilidade nenhuma de cuidar dos seus filhos, porque é que nem como a Baioneta fala, eu não gosto de criança, mas fazer outra história. É exatamente isso que são os pais de hoje em dia.
Eles gostam de fazer crianças, mas não gostam de cuidá-las. E quem leva a culpa disso tudo são as empresas. E é por conta disso que outras empresas, como a Rockstar Games, caiu fora do Brasil. Quanto mais o tempo passa, mais o Brasil mostra que é um país desinteressante. A Ford, por exemplo, caiu fora do país. É só questão de tempo que mais empresas começam a cair fora. Porque a Lei Felca começou a criar uma nova lei de verificação de idade. Ou seja, você tem que tirar uma foto do seu rosto ou do documento. Isso já tem 2 pontos ruins, mas vamos por partes. A primeira delas é que, se o seu site de verificação tiver alguma falha, você paga 50 milhões por falha. 50 milhões para uma empresa é muita coisa. O que você acha que essas empresas vão fazer, ô Felca? O que você acha que essas empresas vão fazer quando elas perceberem que estão sendo feitas de otárias? O que você acha que elas vão fazer quando começarem a perder 50 milhões por falha? Aí depois vão gastar alguns outros milhõezinhos para reparar essa falha e no dia seguinte vai aparecer alguma outra. Ou seja, menos 50 milhões na conta. Se você ainda não entendeu, o animal, vou te explicar. Uma hora essas empresas vão embora, porque ninguém gosta de ser feito de otário. Todo site tem algum erro. Tanto a NASA, a CIA, qualquer site de segurança máxima já foi hackeada. E você falar que uma empresa, se tiver alguma falha, vai ter que pagar uma multa de 50 milhões, cara, é praticamente um tiro no pé continuando no Brasil. E outro ponto negativo é sobre a verificação que eu falei antes. Porque ser hackeado, hoje, é só você trocar de e-mail ou de conta. Ah, eu perdi minha conta, sei lá, da Steam. Tá bom, você cria um novo e-mail e cria uma nova conta. Agora, com esse negócio de verificação de idade, é fácil você perder o documento, você perder a sua foto do seu rosto. Então assim, pro hacker, isso é um prato cheio. Então sua preocupação não é fazer só um novo e-mail. Você vai ter que ter um novo CPF. E adivinha só? Você não consegue fazer um novo CPF. Então se ele sujar seu nome, já era. E voltando àquele assunto da Riot Games, eu acho engraçado que essa lei só prejudicou as pessoas, principalmente as crianças. Caso você não saiba, geralmente a Riot cria jogos competitivos como Valorant, LoL, que tem campeonatos, ou seja, pessoas que ganham dinheiro jogando, e muito dinheiro. E uma delas era uma criança que jogava competitivamente, que adivinha, teve que se afastar do jogo porque ela é menor de idade, ou seja, ela perdeu uma carreira de sucesso por conta da Lei Felca. Então é engraçado pensar que o que era pra ser uma lei que protegia as crianças acabou só prejudicando elas. E eu acho engraçado porque o Felca fala que esse negócio de verificação de idade, ela é feita pra justamente as crianças não terem acesso a pornografia ou qualquer coisa para adulto. Mas adivinha, isso é facilmente burlável. A primeira coisa é que se você pesquisar pornografia agora, não tem verificação de rosto, de idade, nada. Você entra no site de pornografia, você consome o conteúdo normalmente. Agora, se você quiser criar uma rede social, que aconteceu recentemente comigo, que eu tava entrando no Discord, eu tinha que fazer uma verificação de rosto. Só que, olha que engraçado, eu não tava conseguindo, eu tive que botar meu documento. Então, se eu for hackeado, quem se fode sou eu. E mesmo se a Lei Felca fizesse igual os países de primeiro mundo, como o Japão, China, Estados Unidos, que proibiram pornografia, as pessoas de lá só usam VPN. Ou seja, usou VPN, acabou. E VPN não é nem algo caro, é algo fácil de usar. Esse que é o problema. É até interessante que o Felca ele fala mais sobre essa lei da biometria facial e dá um exemplo que jogos como, sei lá, Roblox, que você conversa com um monte de gente, fala que essa biometria serve justamente para você conversar com pessoas da sua idade. Então, se você tiver 9 anos, você vai conversar com uma pessoa de 9 anos. Se você tiver 30 anos, você vai conversar com uma pessoa acima de 18 anos. Legal, bacana, funcional. Mas na prática não funciona. Porque, e a grande prova disso é o Roblox que criou o Chat Voice. Então, ao invés de você conversar no texto com a pessoa, você conversa com o microfone. Só que para você ter esse acesso, você tinha que fazer a biometria facial muito antes da Lei Felca existir. E quando eu entrei, pela primeira vez, eu vi um monte de crianças jogando isso. Aí eu perguntei para elas, como que você consegue jogar esse tipo de jogo se você tem que ser maior de idade? E elas falaram, eu peguei o documento do meu pai, tirei a foto e tô jogando agora. Então, tipo assim, é algo facilmente burlável. Então, até uma criança consegue burlar isso, cara. E os pais de hoje em dia, velho, já não devem nem se preocupar com isso. Ou seja, por que vocês não simplesmente começam a criar leis rígidas para pais começarem a cuidar da criança de forma mais séria? De monitorar suas crianças vendo o que elas fazem na internet. Uma das leis mais ignoradas, que eu não sei se ela existe até hoje, que fala que as crianças têm que ter no mínimo 13 anos para usar o celular. Então você percebe que uma criança consegue burlar esse tipo de coisa. E cara, como fala, velho, você pode fazer o que você quiser. Que, mano, é só usar VPN que sempre vai ter um jeito de burlar, não adianta. E uma dessas biometrias que eu vi na internet, não sei se eu vou conseguir encontrar e vou mostrar pra vocês, simplesmente usou um personagem de um jogo.
Eles pegaram uma modelagem 3D de um personagem de Skyrim e conseguiu usar isso como forma de biometria facial. Você percebe que não vai adiantar? Pra que fazer o mais difícil? Pai hoje em dia tá pouco se fudendo pra criança. Por que vocês não fazem uma lei rígida contra os pais que não fazem nada com as crianças? Ou seja, a lei Felca é o maior fracasso que eu já vi em toda a minha vida. Infelizmente, a gente deu fama pra uma pessoa errada. O Felca não é nada mais nada menos que o Oppenheimer brasileiro. É só questão de tempo do Felca foder esse país. Enfim, infelizmente não tem um final feliz essa história. O Felca até fez um pronunciamento, mas cara, ele só passou no pano, falou que era fake news, falou que a lei dele era perfeita e que não tinha envolvimento nenhum com aquela lei. É até engraçado pensar porque o nome da lei é Lei Felca e o nome do cara é Felca. Então, tipo assim, como que você não tem envolvimento se o seu nome tá lá? E recentemente tem rumores dizendo que o cara simplesmente fugiu do país depois de toda essa treta. É simplesmente hipocrisia. Assim, tem toda uma teoria de conspiração sobre o cara, né? Falando que ele fez pacto com o capeta, né? Porque tem uma foto que ele tá literalmente fazendo uma pose do Baphomet. Tem até teorias que ele já consumia pornografia infantil, né? Porque ele já falou em podcast que ele tinha vícios pornográficos e que em 2014 ele já tava seguindo um perfil sobre adultização. Então, é como eu falei, é teoria, né? Eu não vou botar minha mão no fogo, né? Porque é um assunto que eu já não sei, mas que é estranho, é. Aliás, antes que me esqueça, a Lei Felca tá prejudicando o próprio YouTube, você sabia dessa? São duas coisas. A primeira é que agora, se você for menor de idade, você não pode ter um canal do YouTube. Sabe o que é engraçado disso tudo? O próprio Felca, ele começou a carreira do YouTube tendo 16 ou 17 anos. É uma hipocrisia. A segunda coisa é que muita gente vive do YouTube hoje. Você posta um vídeo e você recebe dinheiro com isso. Só que agora, dependendo do conteúdo, o seu vídeo pode ser simplesmente desmonetizado ou excluído. E muitas das vezes não é nenhum conteúdo pesado. Então muitos canais de YouTube que fizeram vídeo jogando Resident Evil 9, um jogo que não é nem pesado, é só um jogo de ação, tiveram seus vídeos desmonetizados. É engraçado pensar nesse assunto porque todo o canal do YouTube marca seus vídeos não recomendados para crianças. Inclusive, o YouTube tem até uma plataforma focada para criança, que é o YouTube Kids. Então, se tem essas duas coisas, por que a Lei Felca simplesmente está punindo a gente? É engraçado pensar que, independente da nossa justificativa, a Lei Felca simplesmente fala que tá errado e pronto, acabou. Então a gente tá sendo punido porque sim. Infelizmente não tem um final feliz nessa história, né, como falei antes. Eu por agora fiz esse vídeo porque eu senti que era minha obrigação fazer esse tipo de vídeo, né, porque eu ia me arrepender, eu tinha que dar voz, falar o que eu pensava. E espero que futuramente, pela pressão, né, o Felca possa se pronunciar novamente, porque aquele vídeo que ele postou era uma merda. Ele foi muito hipócrita, ele tinha que pedir no mínimo desculpa. Vamos ver se ao longo do tempo as coisas possam mudar, a Lei Felca ou pode ser simplesmente excluída ou reformulada, né, sendo funcional de verdade, porque até agora a Lei Felca não protegeu nenhuma criança e só prejudicou a gente, as empresas e principalmente as crianças. Parabéns, Felca, você é simplesmente o Oppenheimer brasileiro. Isso, Feca, isso, Feca.